Olá, como você está? Espero que você esteja bem, desfrutando de saúde, você e sua casa. O motivo do nosso encontro aqui é para falarmos sobre o batismo nas águas. Esse tema é um tema muito importante porque ele faz parte das direções que o Senhor Jesus nos deu como um dos primeiros passos da nossa vida cristã, da nossa nova caminhada com Ele. Para que a gente possa entender um pouco sobre o batismo nas águas, importa a gente voltar ali para a origem de todas as coisas e encontrarmos o primeiro casal, Adão e Eva. Eles foram colocados no Jardim do Éden, em comunhão perfeita com Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas houve uma queda, um desvio. E no dia em que eles caíram, o pecado entrou como semente em seus corações e, espiritualmente falando, eles morreram. Agora, essa morte não apenas acometeu o primeiro casal, mas se transformou numa semente que passou a todos os homens. E é por isso que lá em Romanos 3:23, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos se tornaram devedores, ainda que alguém não tenha efetivamente praticado o mal como ato em si, mas a Bíblia diz que o pecado está na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, nas nossas intenções. É por isso que aquele que talvez nunca tenha adulterado de fato, mas ao ter olhado para uma mulher com olhar impuro, ele já cometeu adultério no coração. Isso apenas como um exemplo de que o pecado não é apenas uma prática de um ato em si, mas sim de algo que está na nossa natureza. Mas o que eu quero dizer é que uma vez que a natureza humana se corrompeu desde o Jardim do Éden e que todos nós nos tornamos devedores, então um devedor não consegue pagar a dívida de um outro devedor. E assim caminha a humanidade perdida, sem rumo e sem ter quem a livre deste mal que se instaurou na natureza humana. É por isso que Jesus Cristo veio. Jesus se fez homem, ele se fez carne e, embora sendo Deus, ele assumiu a condição humana. E ele tinha então uma missão de morrer por nós. Mas para que a sua morte pudesse ser uma morte eficaz, ele não podia ter pecado. Por isso, a missão de Jesus não era apenas morrer em nosso lugar. Antes da morte, ele tinha de viver uma vida íntegra, sem pecado, porque se tivesse cometido algum pecado, a sua morte seria em função do seu próprio pecado, e então ele se tornaria alguém inadequado para cumprir esse papel substitutivo, alguém que pudesse morrer em nosso favor. Por isso, Jesus cumpriu duas missões. Uma foi, claro, a morte na cruz como alguém inocente, pagando o preço pelo devedor ou pelo pecador. Mas a sua missão em vida foi de viver uma vida cumprindo os mandamentos de Deus, sem nunca ter transgredido, e essa foi a sua missão que ele conseguiu cumprir cabalmente, e por esse motivo ele se tornou então adequado, ideal, o cordeiro necessário para morrer em nosso lugar. O que tudo isso tem a ver com o batismo? Veja que a palavra batismo vem do grego baptizo, que significa imergir. Nesse ato da imersão nas águas, nós estamos então nos identificando com a morte de Jesus. Qual a necessidade dessa identificação? Veja, Jesus, historicamente falando, ele morreu por nós há mais de 2000 anos. Portanto, muito antes da gente ter nascido ou de a gente conseguir ter qualquer experiência neste mundo, Jesus já havia morrido por nós. Mas quando nós nos batizamos, o simbolismo do batismo traz para a nossa realidade, para o nosso presente, aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos, acaba se tornando uma realidade presente na minha vida e na sua vida na hora do batismo nas águas. O batismo significa identificar-se com Jesus na sua morte, na sua sepultura e na sua ressurreição. E é exatamente essa a figura quando estamos batizando as pessoas ou quando alguém se batiza, passa pelas águas e imerge nas águas, porque este é o significado da palavra batismo, baptizo, imersão, o mergulho. Então o que estamos simbolizando neste ato? A pessoa na sua velha vida, mas ela aceitando a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, ela então morre com Jesus, ela é sepultada com Jesus. E quando então ela emerge das águas, ela está simbolizando a ressurreição com Cristo.
ou seja, aquilo que aconteceu com Jesus na sua morte, sepultura e ressurreição, agora passa a ser a figura daquele que se identificou com Jesus na sua morte, na sua sepultura e na sua ressurreição. Repetindo, aquilo que historicamente falando aconteceu há mais de 2000 anos acaba se tornando presente, espiritualmente falando, no meu hoje, no meu agora, no seu hoje e no seu agora. Para que alguém possa passar pela experiência do batismo nas águas, importa que ela tenha ouvido a mensagem do Evangelho e que tenha entendido que Jesus Cristo morreu por ela. Não morreu apenas pela humanidade, não morreu apenas pelo vizinho, ou pelo religioso, ou pelo pecador, seja que nome viermos a dar. Ele morreu por mim, ele morreu por você, especificamente falando, individualmente falando. Quando a pessoa então entende, ouve a mensagem do Evangelho e crê que Jesus morreu no seu lugar, naquele momento deve haver arrependimento dos seus pecados e fé em Deus. Assim que nós nos arrependemos dos nossos pecados e manifestamos fé em Deus, pelo fato de termos ouvido a mensagem do Evangelho, naquela hora se processa o novo nascimento. O nosso espírito que estava separado de Deus por conta do pecado é religado, ele nasce de novo. A gente nasce de novo pela palavra que entra no nosso coração. E então, como resultado desta experiência de novo nascimento, que é fruto do arrependimento dos pecados e que é fruto da manifestação da fé em Deus, e então nascemos de novo, a partir dessa experiência estamos então aptos para o batismo. Primeiro é o novo nascimento e como consequência disso é o nosso passo de obediência, decidindo então descer as águas do batismo como um simbolismo, como uma identificação com a morte de Jesus. E então no batismo nos identificamos com a morte, com a sepultura e com a ressurreição de Jesus. Como ressurreição de Jesus, ao sairmos das águas, há uma proposta de vivermos em novidade de vida. E é por isso que nós permanecemos nos cultos, na igreja, nas células, vivemos em comunhão, começamos a participar da ceia do Senhor, porque viver em novidade de vida é reconhecer que a partir do momento em que nós já nos arrependemos da nossa velha vida e não queremos mais viver nos mesmos pecados, agora queremos viver para a glória de Deus, no poder da ressurreição. E é isso que fala também o batismo. Nós nos identificamos com Jesus na sua morte, na sua sepultura, mas também na sua ressurreição, para que possamos viver em novidade de vida. Você está recebendo este vídeo, esta aula curta, breve, apenas como um ponto de partida. Eu quero lhe convidar a fazer parte do nosso grupo de orientações para o batismo. O nosso próximo batismo será no dia 8 de dezembro, num culto de domingo, que é o segundo culto daquele domingo, do dia 8, às 18 horas, quando muitas pessoas descerão as águas do batismo e quem sabe você esteja entre elas. Caso não tenha decidido ainda, mesmo assim eu quero te convidar a fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Você pode receber aí a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre isso. Você pode me escrever, o número do meu celular está sendo projetado aí na tela e você pode então entrar em contato, mesmo que você não tenha ainda decidido, por meio do grupo e por meio deste vídeo, você poderá ter as suas dúvidas esclarecidas e então tomar a decisão, seja para o dia 8 de dezembro ou um pouco mais adiante, mas de uma forma ou de outra, que você possa ouvir a voz de Deus neste tempo, porque Deus tem lhe chamado a um tempo de crescimento e a um tempo de experiência mais profunda com Ele. Fico muito feliz de ter estado aqui com você durante esses minutos e me coloco à sua disposição para aquilo que for necessário. Deus te abençoe.